Um vídeo, 4 assuntos pra gente poder trocar ideia sobre o Coringão. Vamos falar sobre a torcida gado iludido aí do Augusto Melo, o encantador de trouxas. Também vamos falar sobre o momento, a situação do Cássio. Afinal, ele vem falhando, é frango, não é, tão sendo injusto, a torcida tá pegando no pé, já tá na hora de parar, vamos trocar ideia sobre isso aí também. Chegamos a 10 jogos do Antônio Oliveira à frente do Coringão. Então é o momento da gente fazer os primeiros parâmetros aqui pra gente saber o que tá acontecendo mesmo de fato, qual que é a realidade pra gente poder trocar ideia. E também paralelo a isso, né, ou melhor, junto com isso, o elenco do Corinthians. Afinal, é um elenco fraco, é um elenco desequilibrado, mal montado, ou precisa de mais tempo pra encaixar? Eu tenho que encaixar, por falar em encaixar, né, eu tenho que encaixar esses assuntos no, assim, ser o mais sucinto possível pra caber em 15 minutos. Então já comenta aqui embaixo, porque não tem cortes, vocês sabem como é que a gente faz aqui pra gravar. Comenta aqui embaixo se eu conseguir e se eu não fui prolixo demais aí pra gente poder trocar ideia. Muito importante, vale a pena perder um pouquinho de tempo nisso, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tudo isso aí ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, a nossa resenha, chegar a mais pessoas colar aqui com a gente nesse canal de Coringão pra Coringão. E quem tem condição financeira aí, puder fortalecer o canal financeiramente, tem um botão aqui embaixo em algum lugar que é o valeu. É um coraçãozinho que você pode mandar acima de, eu acho que R$1, você já consegue mandar aí, qualquer valor é muito bem-vindo e fortalece o nosso trampo. Vocês estão percebendo que meu celular tá aqui do lado porque eu preciso fazer uma colinha, né? Como são muitos assuntos e eu não quero esquecer de nada, vamos começar pelo começo, como diriam por aí, né? Primeiro vamos falar aí sobre as expectativas da torcida. Eu, viajando aí pelas redes sociais, acabei me deparando com alguns argumentos de algumas pessoas, alguns influenciadores, falando que a torcida do Corinthians, após a derrota não, né? Quase que um empate com gosto de derrota, né? Após o empate aí contra o fraquíssimo Racing do Uruguai, tem que baixar as expectativas. A torcida do Corinthians, eu vou até ler exatamente aqui, tá? Me preocupa a errônea expectativa da torcida do Corinthians. Uma das pessoas acabou postando isso aí. E a minha pergunta principal, agora é muito fácil enfiar no rabo da torcida, agora é muito tranquilo. Mas a pergunta certa a fazer é por que a torcida do Corinthians está com essa expectativa elevada? Por que a torcida do Corinthians acaba acreditando em contos de fada, Papai Noel, Fantástico Mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas? E aí eu vou separar algumas frases pra refrescar a memória de quem tá com esse discurso aí, tentando culpar. A torcida tem culpa sim, tá? Porque tem torcedor que gosta de ser feito de trouxa, gosta de ser feito de otário, mas também até a página 2 apenas. Vou separar algumas frases aqui, aí você me fala quem de fato é responsável por essa expectativa da torcida. Abre aspas. Acabou a farra para Palmeiras e Flamengo. Depois de um tempo, esta mesma pessoa reiterou, sim, falei porque acabou a farra e acabou a farra mesmo. Se passar de fase no Paulista, ninguém segura. Como que tava a posição do Corinthians quando uma pessoa falou essa frase? Lá na zona de rebaixamento, a ponto de cair pra Série A2, jogar contra Taubaté, Velo Clube de Rio Claro e etc. Vamos devolver o Corinthians para o corintiano. 12 jogadores chegarão para ser titulares. Mais uma frase. Todo campeonato o Corinthians vai entrar para ganhar. E aí alimentando uma novela de um tal de Gabigol que recebe na casa de 30 milhões por ano aqui com o clube, na casa aí de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, 2 bilhões, né? Cada hora fala um valor aí de dívida, né? Contando a arena e tal. Então a pergunta que fica pra você, meus amiguinhos que estão tentando julgar cegamente a torcida, torcedor de modo geral é trouxa mesmo, é otário mesmo. Então cai na falácia. Torcedor quer comemorar título, torcedor quer vitória. E acima da vitória os caras colocam tudo, até cospem na história do próprio Corinthians pra querer uma vitória. Imagina quando chega um encantador de trouxas no meio da torcida e pega e fala assim, não, 12 jogadores pra ser titular, acabou a farra de Palmeiras, de Flamengo, sendo que Palmeiras e Flamengo não é que agora, por sorte, estão ali na primeira prateleira do futebol, não, vem sendo estruturado já tem um tempo considerável, tiveram que comer o pão que o diabo amassou ali no comecinho, e aí foram estruturando, tiveram e tem ainda uma gestão minimamente decente, né, até um exagero falar minimamente, né, o Palmeiras muito bem gerido na parte administrativa, na parte
parte de base, financeiramente, na parte jurídica, tudo. Flamengo também é a mesma coisa, né? Saiu há poucos dias aí o balanço do Flamengo. Então agora, eu sempre falei aqui, sempre dei o papo pra todo mundo que colava aqui no canal, e aí era taxado de palmeirense, era taxado de pessimista, não era corintiano, né? Todas essas coisas aí, nessas frases de otário que os caras mandam aqui. E aí eu sempre tentava avisar que realmente o Corinthians iria passar, ou melhor, deveria passar um processo de reconstrução. O discurso, desde a campanha do Augusto Melo, deveria ser mais moderado. Por mais que foi um pouquinho mais iludido durante a campanha, uma vez que ganhou, uma vez que foi eleito, deveria ter começado a colocar o pé no chão. Todo mundo sabia da situação caótica que o Corinthians estava. Não adianta vir com um papo agora torto de ai, mas o Corinthians está pior do que eu imaginava. Você está enganando o torcedor, e o torcedor que gosta de ser enganado abraça esse discurso por vários motivos aí, tá bom? Então, quem acaba levando esse discurso adiante aí de que a culpa é da torcida e que a torcida não deveria criar essas expectativas, quem alimentou essas expectativas e construiu esses castelos de areia foi justamente nos nossos gestores aí, que eu separei as frases, vocês podem comentar aqui embaixo de quem é cada frase que eu coloquei aqui. Segundo assunto, então corta aqui, vamos fazer um... Não corta não, vamos deixar rolar direto aí, você que tá acompanhando o canal direto aqui, marca o timezinho pra gente que não quer. Ah, eu não quero ouvir do Agostinho Carrara, porque ele é meu ídolo, eu amo Agostinho, então pula essa parte, já deixa marcado aí pra pessoa entrar direto no assunto do Cássio. Afinal, o Cássio está a ponto de aposentar, já aposentou, é um aposentado em atividade, e eu separei aqui alguns adjetivos que eu li de pessoas influentes e não tão influentes na internet aí, mas que acabaram repercutindo depois do gol que ele tomou contra o Racing, e aí eu vou falar sobre esse gol também, tá? Cássio, o Cássio é intocável no Corinthians. O Cássio se acha um deus. O Cássio tem ego inflado. Cássio é vaidoso. Aposentado, alheio à realidade. Achei até bonita essa palavra, essa definição aí do Cássio. E a respeito do ponto de vista técnico, sem reflexo, não tem impulsão, não tem condicionamento físico, não tem tempo de bola, não tem saída, não tem reposição. Pô, sou eu no gol então do Corinthians praticamente. E aí eu fui um pouco criticado. E aí isso me fez entrar de novo nos compactos dos jogos aí, né, dos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Racing, pra rever os gols aí que eu acabei falando que o Cássio não falhou. Eu assisti de novo os dois gols contra o Racing, o gol que foi anulado. Neste gol era sim uma bola defensável, mas é óbvio que eu não considerei porque foi um gol anulado, então eu não considerei na hora de dar a nota para o Cássio. Acho que eu dei uma nota 4 pro Cássio, e ainda assim me criticaram, falaram que 4 foi uma nota muito alta, porque ele tinha falhado grotescamente na hora do gol do Racing. Então o que eu fiz? Eu vou colocar aqui, obviamente sem som, né, distorcido aí, né, pra que vocês deem uma olhada nesse gol. E aí vocês vão dar uma olhada aí pra ver, de fato, se era possível o Cássio pegar, ou melhor, se foi um frango, porque às vezes a gente pode discutir se era uma bola defensável ou não. Existe uma diferença gigantesca entre você não pegar uma bola que é defensável e você tomar um frango. O frango é uma falha. Então o cara lá do Racing cruza a bola pro meio da área, aí nisso o Félix Torres, que tá na marcação, dá espaço pro cara conseguir tocar com tranquilidade perto da meia-lua da área ali, e o Kaká, pra mim a grande falha do lance foi de fato o zagueiro Kaká. Ele pega e toma nas costas do atacante, que se movimenta nas costas dele. Kaká tava meio frio ainda, e aí quando a bola tá no ar, quando a bola tá mais ou menos a uns 3 metros do chão, o Cássio tá a mais ou menos uns 5 metros e meio da bola. O que você acha, meu amiguinho, que era mais fácil o Cássio conseguir dar 6 passos pra frente e se locomover 6 metros, ou a bola cair 2 metros e meio, cair 3 metros ali? Então o Cássio nunca chegaria pra poder socar aquela bola, nunca chegaria pra poder sair naquela bola, certo? E aí o cara domina não, né? O cara pega a sobra ali, praticamente na linha da pequena área. Da linha da pequena área pra onde o Cássio estava ali era mais ou menos uns 2 metros também. 2 metros que o cara chuta a queima-roupa. Não foi um chute forte, mas foi um chute colocado firme, né? A queima-roupa não em cima do Cássio, mas no canto do Cássio. Aí a gente pode discutir se era uma bola defensável. Agora, falar que isso foi um frango, aí você tá sendo desrespeitoso com a profissão de goleiro como um todo. Porque eu conversei com amigos meus que já foram goleiros, que são goleiros, vi relatos de goleiros sobre esse lance, e nenhum deles
juiz falou que foi um frango do Cássio. A discussão, mais uma vez, era se era uma bola defensável ou não. Isso significa que o Cássio está voando e tal? Muito longe disso, e esse assunto a gente já discutiu aqui várias vezes, mas vamos de novo para quem tá chegando agora. O Cássio está num fim de ciclo. A mesma coisa aconteceu com o Rogério Ceni, que era maior que o São Paulo quando tava no gol, com o Marcos, que era maior que o Palmeiras quando tava no gol dos caras. Os caras eram de fato intocáveis. Então eu tenho que acabar concordando, né, com os malucos lá que deram esses argumentos, esses adjetivos aí pro Cássio, né? Intocável? De certa forma, sim. Aí a gente pode falar, pô, mas quem que tem que tirar o Cássio dali? É o treinador, é o presidente que tem que pressionar, enfim, o treinador tem que tomar decisão pra poder colocar o Carlos Miguel, se for o caso. E é muito difícil mexer no Cássio, porque ele é realmente muito gigante dentro do vestiário, em nível de status ali dentro, muito respeitado, inclusive endossado por grandes mídias aí, de certa forma acaba sendo intocável mesmo, né? Agora, se acha um deus, eu acho um pouco exagero isso aí. Ego inflado ele tem mesmo, ele nunca consegue. Historicamente, não é de agora que ele não vem sendo o Cássio de antigamente. Ele já não lidava bem com críticas nos períodos que ele teve de pequenas crises, né? No auge dele também não lidava bem. É um cara vaidoso? Não sei, cara. Aí a gente precisava conhecer ele pessoalmente. Aposentado, eu falo o seguinte, e ficou provado no último jogo do Carlos Miguel. Basta 2, 3 joguinhos mais ou menos do Carlos Miguel pra esse bando de arrombado que pede que o Cássio vaze do Corinthians e saia escorraçado com o carro queimado daqui, peça o Cássio de volta. Então, o que eu sou a favor? Eu sou a favor de um processo de transição, porque como eu tava falando, aconteceu uma coisa tão mais grosseira assim no São Paulo, quando o Rogério Ceni teve que simplesmente encerrar a carreira depois de não tá conseguindo mais pular, não tá conseguindo mais virar a cabeça dentro do gol, e o Marcos também, e o São Paulo e o Palmeiras ficaram reféns aí, o Palmeiras um pouco menos aí, mas ficaram reféns de não ter goleiro por não ter feito essa transição. Desde o ano passado eu falo, deveria haver uma transição, deveria haver uma conversa da comissão técnica, na época era Mano Menezes, mas agora é o Antônio Oliveira, para conversar com o Carlos Miguel, dar mais minutagem. Para mim, Copa Sul-Americana jogaria o Carlos Miguel, Copa do Brasil jogaria o Cássio, no Campeonato Brasileiro ali você ia dando um pouquinho mais de minutagem aí pro Cássio, mas colocando o Carlos Miguel eventualmente, para no ano que vem, depois de ter uma amostragem maior do Carlos Miguel, a gente consiga dar mais minutagem para ele. Esse seria um processo onde você seria grato, né? Porque muita gente fala sobre gratidão a respeito do Cássio, seria grato a ele ia perdendo a posição, seria uma peça aí numa ausência do Carlos Miguel, e se por acaso o Carlos Miguel não conseguir render tanto quanto aconteceu no jogo, nem lembro mais qual jogo foi, acho que foi contra a Ponte Preta, né? Que o Carlos Miguel acabou não indo tão bem no lance, no jogo como um todo, aí você consegue colocar o Cássio lá de novo, talvez mais motivado e tal, e você não perderia a peça assim. Não acho que o Cássio tá tomando um monte de frango aí, tem um monte de bola, teve um jogo no ano passado contra o Flamengo que o Gerson fez um golaço lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, chutando uma bola que não dava pra pegar de jeito nenhum, os caras, frango do Cássio. As pessoas que não sabem diferenciar frango de bola defensável, é óbvio que o Cássio não é mais o cara de antigamente, nem vai ser. Quem fica esperando aí, pagando pau porque tem entrevista coletiva exclusiva com o Cássio ali, porra, tá enviesado com uma opinião. Então o Cássio sim, já não é o mais de antigamente. O Carlos Miguel merece sim ter mais minutagem. No jogo contra o Racing, ele... e aí o gol anulado, né, que eu acabei esquecendo de falar. Eu não citei ele no pós-jogo porque eu achei irrelevante, mas no gol anulado foi uma bola no canto dele, uma cabeçada de longe, não foi tão forte que ele simplesmente aceitou no canto. Também não acho que foi um frango, mas é uma bola que dá pra defender, qualquer goleiro meia boca aí defenderia, certo? Mas no gol mesmo que valeu, pra mim, basta você assista o jogo de novo, tá? Não fica em embalozinho de cara que quer dar opinião aí, sabe? Tô sempre enviesada, certo? Então beleza, matamos o assunto do Cássio. Elenco do Corinthians, antes de ir pros 10 últimos jogos aí, os 10 jogos do Antônio Oliveira. O elenco do Corinthians, afinal, ele é fraco? Ele é desequilibrado? No ano passado eu deixava muito claro aqui que o elenco do Corinthians era fraco, desequilibrado e mal montado. Isso aí ficou consolidado e provado no decorrer da temporada, tanto que carecia ali de uma renovação do elenco e uma remontagem de maneira mais inteligente. Aí a gente acabou não renovando, né, pelo menos com a maioria deles, Maicon acabou renovando ainda e tal, mas com a maioria dos caras que encerraram o contrato a gente conseguiu não renovar com eles e fomos pro mercado. Eu tô falando o Agustin Carrara e o seu braço direito Rubão, né? E aí muita gente batendo palma pra janela de transferência do Corinthians e
e eu vindo aqui dando morro ponto de faca. Falei, ó, pra mim, a janela de transferências foi mediana. Mediana, se a gente quiser ser muito gentil, pra boa. Tivemos ali duas boas contratações, né? O Rodrigo Garro e o Coronado. Tivemos contratações que foram interessantes, como o Ranieri, como também mais alguém, o Félix Torres e tal, né, cara? O Félix Torres que vem oscilando aí nos últimos jogos. E contratações medianas mesmo, assim. Diego Palácio, que tava numa MLS da vida. O Gustavo Henrique, que eu já tinha dado papo aqui também. E contratações ruins. Pra mim, Pedro Raul, você ir lá e dar 25 milhões num cara que tem menos gol que o goleiro do time dele lá no Campeonato Mexicano, que já vinha derrubando os números, isso é uma grande burrice. A contratação do Mateuzinho, uma piada. Vocês têm noção que a gente foi lá e buscou no Flamengo o terceiro reserva do Flamengo por 20 e lá vai cacetada milhões? Ou seja, né, mais um enfiando os pés pelas mãos aí, e sem contar a renovação do Maicon, sem contar perder o Lucas Veríssimo, sem contar as mentiradas que teve, tá assinado, não tá e tal, que a gente já sabe. Então pra mim a janela do Corinthians foi uma janela mediana, sendo gentil, e esse papo eu já tava dando, só que agora, como os resultados acabam dando base pro que o time acaba apresentando, a gente vê isso aí de maneira mais clara, mas muita gente me criticou e muita gente não ia nessa linha de raciocínio. O elenco do Corinthians então hoje, ele é fraco? Ele continua fraco, no meu ponto de vista, menos fraco que no ano passado, porque no ano passado sequer possibilidade de ter o mínimo de intensidade a gente tinha. Hoje eu sinto o time do Corinthians um pouquinho mais vivo que no ano passado. Ainda é um time desequilibrado, mas muito desequilibrado. Eu tô sendo gentil aí, né, mas o Matheus Bidu entrou contra o Londrina, deu um passe e as pessoas estão achando que o Matheus Bidu renasceu, que ele é um outro Matheus Bidu, que entrou o Roberto Carlos dentro da bunda do Bidu e o Bidu virou o Roberto Carlos. Não é assim que funciona. O Bidu é fraco desde a época do Cruzeiro, sempre veio como cara fraco, não conseguiu ganhar a posição do morto do Fábio Santos já aposentado, ele não ia ser solução. Ele só parece solução porque a outra contratação oriunda aí da gestão passada do Ilho, né, que foi uma das piores coisas que já aconteceram aí na história do Corinthians, trouxe essa bosta desse Hugo também. Então parece solução porque a comparação é muito ruim, a comparação é péssima. Então a gente falta lateral esquerdo, falta extremo de campo, falta mais meias, né, às vezes você precisa aí de alternativas, de um cara que cadencia mais o jogo, um cara que arrasta mais, e a gente não tem essas peças. Por quê? Porque a gente se preocupou em gastar muito dinheiro na janela de transferências para trazer jogadores que são questionáveis para ser muito legal aqui. Então o elenco do Corinthians ainda continua com sérios problemas. E para fechar, né, cara, eu consegui colocar em menos de 15 minutos, primeira dama? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então certeza que já 17. Comentaram. Nossa, 17 já? Vai mais uns 3 aí para falar dos 10 jogos do Antônio Oliveira. Uma coisa que já é quase que um clássico aqui do canal também, quando o treinador, qualquer um que seja, completa 10 jogos, eu venho aqui e a gente traça um parâmetro. Então vamos tentar analisar aí os 10 jogos de Antônio Oliveira. Ele chegou e estreou contra a Portuguesa lá no Campeonato Paulista na primeira fase, até porque na segunda fase a gente nem passou. Então ele jogou contra a Portuguesa em casa, jogou contra o Botafogo de Ribeirão fora de casa, contra o Palmeiras fora de casa lá na Arena Barueri, contra o Cianorte na Copa do Brasil, contra a Ponte Preta em casa, contra o Santo André em casa, contra o Água Santa fora, contra o São Bernardo pela Copa do Brasil fora de casa, um amistoso contra o Londrina e agora jogou contra o Racing na Copa Sul-Americana. Números gerais, só para vocês terem uma ideia, em 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 70% de aproveitamento. Você fala, meu Deus, então temos aí simplesmente o nosso Pepe Guardiola da terra do bacalhau. Calma, vamos com calma. E aí a gente pode analisar os gols também, né? 20 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo. A gente teve goleadas aí em cima do Botafogo de Ribeirão, a gente jogou e ganhou de 3-0 com facilidade do Cianorte, 3-0 do Londrina, então isso aí acabou dando uma elasticidade aí nos gols marcados, 20 gols em 10 jogos, 2 gols por jogo. E aí, e gols sofridos? A gente tem menos de 1 gol sofrido por jogo, 7 gols sofridos apenas, 0,7 por jogo. Ou seja, os números, se a gente for analisar desse jeito, uma pessoa desavisada chega aqui e fala assim, pô, cara, isso é bom aí, 70% de aproveitamento, mas a Dalva, você vai reclamar de 70% de aproveitamento? Vamos dar uma olhada então nos detalhes. Desses 10 jogos, quantos times são da Série A do Campeonato Brasileiro? Ou seja, times que vão ter um nível que a gente vai enfrentar a partir de agora, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Mas também em Copa do Brasil, a partir das oitavas de final, se a gente passar a terceira fase, na Copa Sul-Americana, se a gente classificar, são times desse nível. Quantos a gente pegou nesses 10 jogos? 10 jogos, um time da Série A. Um time da Série A que a gente jogou muito mal e foi jantado por ele, que foi o Palmeiras. Ah, mas empatou com aquele gol antológico do Garro. Sim, foi lindo aquele momento. Só que se você pegar
analisar de maneira fria, se a gente jogar 10 vezes daquela maneira contra o Palmeiras vai ganhar da gente, talvez de goleada, pelo menos umas 8, 9. E a gente vai conseguir empatar uma como aconteceu. O único time que a gente pegou de Série A gente jogou mal, não conseguiu se encontrar em campo e perderia 9 de cada 10 vezes se jogar desse jeito no nível de desempenho. Times de Série B, vamos baixar um pouquinho o nível. Dos 10 jogos, a gente jogou contra 2 times de Série B apenas. E um desses 2 times a gente perdeu em casa, que foi a Ponte Preta. Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto são as duas equipes aí que a gente enfrentou de Série B. O Botafogo, sim, foi o ponto fora da curva. Vocês vão perceber aí que é a exceção nesse momento. Se a gente não poderia colocar como e elogiar as ideias de jogo ou criticar as ideias de jogo do Antônio Oliveira naquele momento, no segundo jogo nem as ideias de jogo que deram certo também. Mas, já que pra gente tá tentando ser gentil aqui, teve a vitória em cima do Botafogo, mas perdemos pra um time de Série B em casa, que foi a Ponte Preta. Jogamos melhor? Sim. Fomos pouco efetivos? Muito pouco efetivos, realmente não teve como. Aí vamos baixar mais o nível. Dos outros jogos, times de Série C. Série C a gente jogou contra 2, certo? São Bernardo, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C agora, e o Londrina. Aí a gente ganhou do São Bernardo. É importante lembrar que contra o São Bernardo a gente não fez uma partida exemplar e tal, mas fizemos uma partida que foi o suficiente para poder ganhar. E também jogamos contra o Londrina, que a gente só conseguiu sobressair em cima do Londrina da Série C quando os caras estavam com um jogador a menos. É importante a gente lembrar disso num amistoso que só serviu pra estragar não, né? Tipo, ocupar período de treinamento num time que precisa muito e tá evidente aí, precisa treinar. Times de Série D, então. Série D tenho 2 separados aqui. Contra o Água Santa, que a gente jogou com um time reserva, né? Fora de casa ali, empatamos 0-0 no empate deprimente. Apesar que o time reserva às vezes parece o time titular, são 3 times na verdade, eu falei 2, né? Água Santa, o Cianorte, que a gente ganhou, time de Série D, e o Santo André. E é importante que a gente lembre que no Santo André, um time de Série D, jogando em casa, a gente só ganhou na Bacia das Almas, com um gol no último segundo do Pedro Raul de cabeça, comemorando como se fosse um título em cima do Santo André. Perfeito, time de Série D. Aí ficou faltando a Portuguesa, sem divisão. Portuguesa nem na Série D tá? Talvez eu acho que em 2025 que ela vai conseguir vaga aí pro Campeonato Brasileiro da Série D. Não vai disputar, tá sem nenhuma divisão até o momento. E claro, o 8º colocado na última rodada aí, no último jogo contra o Racing, é o 8º colocado do Uruguaião, tá? Do Campeonato Uruguaio, 8º lugar, onde tem Cerro Largo, onde tem 2 times, e olhe lá ainda que é o Peñarol e o Nacional, tá na 8ª colocação, um time que brinca ali entre primeira divisão e segunda divisão do Uruguai. Esses são os 10 jogos, analisando friamente, do Antônio Oliveira. Se o nosso retrospecto contra times de Série A e Série B são tão baixos assim, e é o que a gente pretende enfrentar a partir de agora, o cenário não é bom. É óbvio, tem margem pra melhorar? É óbvio que tem muita margem pra melhorar, então nesse momento eu ainda não tô no barco aí de quem tá crucificando o Antônio Oliveira, mas são péssimos... Ai, bati meu cotovelo aqui. São péssimos sinais até o momento. Não consegui colocar e encaixar esses 4 assuntos em 15 minutinhos, mas vocês me compreendem, vocês entendem aí. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, opinar, né, comentar aqui da sua opinião, e quem tiver condição aí de fortalecer com o Valeu uma opção financeira de você fortalecer de qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, que ajuda o canal a continuar existindo. Tá dado o papo aí pra vocês. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.